Faltam 2 meses para o início da Série B e nesse vídeo a gente vai falar como anda a vida dos favoritos ao acesso. Vamos falar de Sport, Náutico, Goiás, Vila Nova, Novo Horizontino, Juventude, Ceará, Fortaleza. Vamos ver quem tá mais forte, quem tá se reforçando melhor e quem tá jogando melhor na busca pelo acesso na Série B 2026 agora. Então vambora, mete marcha e vamos nessa. Fala, torcedores e torcedoras fanáticas e fanáticos, eu me chamo Diogo Cunha, seja bem-vindo ao Torcedorismo e vamos falar sobre Série B, né? Sobre os times da Série B. A gente vai falar sobre as estreias de Sport, né? O Sport começou com seu time titular, o Novo Horizontino goleando no Campeonato Paulista. A gente vai falar sobre os principais favoritos à Série B nesse vídeo aqui. Antes de mais nada, se inscreve porque nessa temporada nós vamos seguir ainda mais de perto a Série B 2026. Vamos aos estádios, vamos ter live depois de todos os jogos de Série B e vamos acompanhar todos os jogos aqui no Torcedorismo, a casa da Série B. Não deixa de se inscrever. Vamos começar então aqui, né? Faltam 2 meses, a Série B vai começar no dia 21 de março e vamos começar aqui pelo Campeonato Pernambucano, que nós temos 2 times que prometem lutar pelo acesso, né? A gente tem o Sport e tem também o Náutico, que está de volta à Série B em 2026. O Náutico, inclusive, que tem o artilheiro do Campeonato Estadual do Pernambucano, Paulo Sérgio, metendo muito gol, mas o Sport acaba de estrear o seu time principal nesta 4ª rodada, dia 21 de janeiro, mais conhecido como ontem. Tô gravando esse vídeo no dia 22. Exatamente, dia 22. E o Sport meteu 5-0 para cima do Decisão, tá? Então, a escalação do técnico Roger, né, foi essa aqui, ó. Basicamente foi ali com o House no gol, né? Ex-Vila Nova, Matheus Alexandre continua na lateral direita. Aí depois escalou ali o Ramon Menezes e o Marcelo Aju, fez gol, inclusive zagueirão. Filipinho na esquerda ainda. Zé Gabriel, aí recém-contratado, foi titular. Pedro Martins, Max, Gustavo Maia que meteu gol. O Coutinho segue por lá e o Barleta segue ali no Sport também, tá? Então, Barleta, Zé Roberto, Gustavo Maia, Filipinho e Marcelo Aju fizeram os 5 gols do Sport para cima do Decisão. O Sport que andava cambaleando um pouco, né, no Campeonato Pernambucano, né? Havia perdido de goleada também com o seu time sub-20 para o Náutico, havia vencido do Retrô e empatado com o Jaguar. Então o Sport agora vence, sobe para a 2ª colocação, fica atrás apenas do Náutico, que vem jogando ali com os seus principais jogadores, né? E aqui temos uma matéria do Globoesporte.com que fala sobre os reforços, né? O que o Sport ainda espera de contratação ao longo dessa temporada, tá? Então, o Leão deseja entre 4 a 5 nomes para fechar o plantel de Roger Silva. Um zagueiro, um volante, mais 2 atacantes de lado virão, tendo só Matheus Alexandre, o prata da casa. Ítalo Lucas como opções na lateral direita. O setor também tem sido observado, embora não seja a principal posição buscada no mercado. No número de 4 a 5 atletas não contabiliza, por exemplo, as chegadas não anunciadas ainda, que já estão certos, né? Do Iago Felipe e do Biel Fonseca, além do Benevenuto, do Carlos de Pena, do Pablo Juan, do Nacional, que estão negociando. Então, além desses atletas, mais 4 a 5, tá? Então, as contratações até aqui do Sport: House, goleiro; Davi Gabriel, Marcelo Benevenuto, Iago Felipe, que chegou a ter um nome ali sondado no Remo, Zé Gabriel, Max, Biel Fonseca, Pablo Juan e o Marlon Douglas, ex-Paysandu, tá? Então, atacantes como Cleison e Yuri Castilho continuam sob o radar do Sport, que tá montando um time capaz de brigar pelo acesso, tá? Então, o Sport começa, né, a sua trajetória nessa temporada goleando o Decisão por 5-0, mas esse time ainda vai mudar bastante. O Sport vai brigar no alto da Série B, pode ter certeza, tá? Falando de Náutico agora, né? O Náutico recém aí com seu acesso recém-conquistado, o grande destaque da temporada até aqui foi a goleada para cima do Sport, né? A escalação do Náutico tem sido a seguinte no Pernambucano, tá? Tem sido ali, ó: Muriel no gol, Arnaldo na direita, Matheus Silva, Igor Fernandes a dupla de zaga e Yuri na lateral esquerda. Aí vem com Samuel Félix, Luiz Felipe, Dodô, o meia, camisa 10, Júnior, Todinho está no Náutico nessa temporada, Vinícius e o artilheiro Paulo Sérgio, que está metendo gol adoidado nesse Pernambucano. Paulo Sérgio, que não termina nunca, né? O cara mete muito gol. O Náutico teve que reformular bastante seu elenco, né? E ainda pretende mais 2 contratações no Pernambucano ainda, tá? Lembrando que o prazo de inscrições no Pernambucano termina no dia 30 de janeiro e o Náutico
ainda quer mais contratações. O Náutico, que ainda estava fazendo ali o seu orçamento, né? Chegou a fazer algumas boas contratações, mas aí parou para refazer o orçamento, já que vai entrar mais dinheiro com a Série B, e agora retomou as negociações no mercado, tá? Então, ó, temos a expectativa de contratações, mas sem pressa. Nós temos hoje a condição de utilizar o Igor Fernandes na lateral esquerda, tem o Yuri Silva e a possibilidade de um jovem da base, mas que ainda estamos desenvolvendo. Tem também Ramon Carvalho, que já fez conosco a lateral, mas não vejo a necessidade para o momento. Sobre atacante, vai ser uma oportunidade de mercado, caso ocorra, eu espero que sim. É sempre vantajoso para as equipes que nós treinamos que o jogador chegue o quanto antes. Espero contar com mais atletas antes da janela para que a gente possa treiná-los em um nível positivo para adaptar ao nosso modelo de jogo. A comissão técnica está requerendo mais atletas, né? Mas caso não contrate até o dia 30 de janeiro, que é o prazo de inscrições pro Pernambucano, tá? Lembrando que a janela de transferências vai até o início de março, até dia 3 de março. Então o Náutico tem até lá para se reforçar para a Série B. E a coletiva do presidente Bruno Becker, né? O Hélio falou, o Guilherme dos Anjos falou também, o Hélio dos Anjos falou, Guilherme e Hélio, né? É a dupla, né? Pai e filho. Eles falaram nessa coletiva aí sobre as contratações do Náutico para a temporada de 2026. O Náutico, ele precisa reformular muito o seu elenco, né, para chegar num nível de brigar por acesso em Série B, mas a ideia é essa do Náutico, né? Vamos ver se o time vai encaixar. O time tem que encaixar. Por exemplo, a ideia do Remo no ano passado era brigar por acesso também, mas a gente não sabia se o time ia encaixar, e encaixou. O Náutico precisa encaixar, mas é um time que tem esse potencial também, tá? Então aí está a situação dos times pernambucanos. Falando agora também sobre os times de Goiás, né? A gente tem ali Vila Nova, a gente tem o Goiás. Deixa eu abrir aqui a tabela do Goianão, que a gente fala também sobre o Campeonato Goiano, que nós temos ali 3 times, né? Vila Nova, Goiás e o Atlético Goianiense estão disputando o Campeonato Goiano, né? E o Sport vai ter, né? Sport e Náutico vão ter esses adversários na briga pelo acesso, né? O Vila Nova está com 100% de aproveitamento, meu camarada, 100% de aproveitamento que o Vila Nova está nessa temporada. Já contratou alguns jogadores importantes, ó. As contratações de Vila Nova: Gabriel Átila, Ayrton, Marquinhos Gabriel, vindo aí do Avaí, De La Torre, que tá metendo gol adoidado, William Maranhão, Rafa Silva, Anderson Jesus, Marco Antônio, Rian, Janderson, ex-Remo, ex-Corinthians, Dalberson e Rainer, tá? Chegando ali por empréstimo do Santos. Alguns jogadores importantes permaneceram, como o Pagno Sati, né? William Formiga permaneceu também, Bruno Xavier, o Pajé, garoto da base, Emerson Urso permaneceu. Então assim, o Vila Nova montou um time bastante interessante para uma Série B, mas não chega a ser ainda o principal candidato ou um dos principais candidatos ao acesso, mas o time encaixou. De La Torre, que chegou no Curitiba e praticamente não fez gols, né? Vindo ali do Mirassol, onde ele tinha ido bem no Mirassol em 24, no Curitiba em 25 ele não foi bem, mas tá metendo gol doidado no Campeonato Goiano pelo Vila Nova, que é o líder com 100% de aproveitamento, tá? O Vila já venceu o Anápolis, já venceu o Anapolina, já venceu o Abecate. Então o Vila é um dos bons candidatos ao acesso. Porém, o Goiás, que tem ali 4 jogos, 2 vitórias e 2 empates, um dos empates foi contra o Atlético Goianiense, então já pegou ali um time um pouco mais forte no Campeonato Goiano. O Vila ainda não. Cara, contratou o Daniel Paulista para ser o seu treinador, contratou o Michel Alves para ser ali o cara que vai contratar jogadores, né, diretor de futebol do clube. E aí trouxe o Rodrigo Soares, destaque do Novo Horizontino, trouxe o Cadu, né, aí é uma aposta do Anápolis. Trouxe o Lourenço, ex-Vila Nova, estava no Ceará disputando a Série A. Nicolas também, ex-Ceará. Trouxe o Luizão, zagueiro do Santos. Bruno Sávio, GG, um meia que foi muito bem no CRB na temporada do ano passado. Felipe Machado chegou também. E o Djalma Silva, né? Permaneceram ali no elenco jogadores muito importantes, né? O Jajá quase saiu pro Remo, mas permaneceu. Esli Garcia, Jean Carlos, Pedrinho, Anselmo Ramon permaneceu também. O Caito permaneceu também. Tite, Ezequiel, Lucas Ribeiro e o goleirão Tadeu, né? O ídolo da torcida. O Goiás ainda precisa se reforçar mais, tá? Com toda certeza, o Goiás precisa se reforçar mais ainda para brigar realmente por acesso ao longo dessa temporada, mas é um time que vai vir muito forte. O Goiás está com um orçamento um pouco menor nessa temporada, mas pode ter certeza que junto com o Sport, tá? Eu boto o Sport ali e Goiás na mesma prateleira
com o Vila Nova e Náutico e Atlético Goianiense um pouco abaixo, né? O Atlético Goianiense também vem ali de 2 vitórias e 1 empate, além de uma derrota nesta temporada. O Atlético Goianiense chegou a ser derrotado no Campeonato Goiano, empatou o clássico com o Goiás jogando no Antônio Ascioli, que é a casa do Atlético Goianiense. A derrota do Atlético nessa temporada foi na 4ª rodada, se não me engano, né? Foi pro Jataiense, perdeu ontem, né? Pro Jataiense por 3-1, o Atlético Goianiense, que, ó, vamos puxar a escalação que tem sido feita no Atlético Goianiense. O Atlético Goianiense, cara, não montou um time muito forte não, né? Jogou com 1 a menos e acabou perdendo esse jogo aí pra Jataiense. Então a escalação que o Atlético vem usando, né? No gol tá usando o Paulo Vitor, aí Matheus Ribeiro na lateral direita, Adriano Martins e Tito a dupla de zaga, Guilherme Lopes, Giovani, Klebert, Lima, Jader, Léo Jacó e o Alanzinho. Então o elenco do Atlético Goianiense, né, tem variado entre reservas e titulares, né? Mas ainda não vejo o Atlético Goianiense brigando pelo acesso nessa temporada ainda. Lembrando que a janela vai até março, então o Atlético ainda vai precisar reforçar bastante o seu elenco. No Campeonato Gaúcho a gente tem o Juventude, né? E fez excelentes contratações, o Juventude, ao longo dessa temporada, né? Quando a gente puxa aqui, ó, os jogos do Juventude, né? Por exemplo, o Juventude tem o clássico contra o Caxias nessa rodada, né? Do Gauchão. Mas tem jogadores importantes contratados ali, como o Safira, por exemplo, né? O Safira, destaque do Cuiabá na Série B do ano passado, está por lá, né? Vem Jandrei no gol, voltando do São Paulo, Raí Ramos, Rodrigo Sam, Messias na zaga, né? Tem o Marcos Paulo, tem o Patrick. Teve 2 jogadores expulsos do Juventude nessa rodada e conseguiu vencer, tá? Loucura, né? Tem ali o Iba, tem o Mandaca, permaneceu, o Safira chegou, o Taliari permaneceu. O Juventude tá com um elenco muito forte, tá? É com um elenco muito forte para uma disputa de Série B. No Campeonato Gaúcho é o segundo no grupo, atrás apenas do Inter, tem 1 vitória e 2 empates. Mas tá caminhando. O Juventude não tá jogando bem não, tá? Mas pelos nomes que tem ali no seu elenco, é um time que para mim também com certeza vai brigar por acesso ao longo dessa temporada, mas ainda deixo Goiás e Sport um pouquinho acima do Juventude. Eu coloco o Juventude abaixo dos 2, e aí eu coloco o Vila Nova, Atlético Goianiense e Náutico abaixo do Juventude, inclusive. No Campeonato Cearense, meu camarada, a gente tem 2 favoritaços, né? Fortaleza e Ceará. Ceará que já está ali classificado, tá? No Campeonato Cearense, já vai lá para as semifinais, para as quartas de finais. Tem ali o Vina metendo muito gol, né? O Vina se sentiu como um dos responsáveis por ter sido expulso contra o Internacional, mas já meteu 3 gols. É o artilheiro do Campeonato Cearense aí, o Ceará, que vem com um elenco forte, assim como o Fortaleza. O Fortaleza chegou a cambalear um pouco com seus jogadores, inclusive titulares. Teve aquela polêmica dos jogadores brigando, né? Então, assim, o Fortaleza não tá com um ambiente muito bom, né? Tá com uma crise financeira danada, perdeu alguns bons jogadores, mas ainda assim trouxe o Mailton, por exemplo, por empréstimo do São Paulo. Tá ali com Breno no gol, Mailton, Brites, Cardona e Crispim segue na lateral esquerda, tá? O Diogo Barbosa não tá mais nos planos do Fortaleza. Tem ali o Sacha, segue como volante, o Rosseto segue por ali também, Pierre, Pochettino continua, o Bareiro e o Moisés. Então o elenco é muito forte, o elenco do Fortaleza. Com certeza tá num patamar altíssimo, tá inclusive acima de Goiás e Sport. Na minha opinião, o Fortaleza vai brigar pelo título da Série B. No Campeonato Cearense aqui, é o líder do seu grupo também, com 3 jogos, 2 vitórias e 1 empate. O Fortaleza que ainda vai ali... Cara, assim, o Fortaleza ele ainda vai jogar nessa rodada contra o Horizonte para confirmar a sua classificação, né? Então, deve ir também tranquilamente para a próxima fase o Fortaleza, que vai disputar o título da Série B. O Ceará tá com um elenco forte também. No gol tem usado aqui, ó, Bruno Ferreira, o Alex Silva na lateral direita, o Éder, o Gabriel Silva, o Fernando... Aí vem Richardson, seguiu no elenco. Lucas Lima, o volante não é aquele Lucas Lima. Vina seguiu no elenco. Matheus Araújo, Pedro Henrique seguiu no elenco também. E Fernandinho seguiu no elenco também. O Ceará tem jogado muita bola no Campeonato Cearense. Está melhor, inclusive, do que o Fortaleza, tá? Dentro de campo, futebol mesmo jogado, o Ceará tá melhor e também tá lá no topo da lista da Série B na briga por título. O Ceará vai vir muito forte. E pra gente fechar aqui, falar do Campeonato Paulista, né? A gente tem o Novo Horizontino, meu camarada. Mais uma vez, o nosso porteiro da Série B, o Novo Horizontino, que meteu esse 4-0 no Palmeiras. E olha onde tá o Novo Horizontino, tá? Lembrando que o Campeonato Paulista é uma tabela única.
E o Novo Horizontino tá aqui na segunda colocação, após 4 rodadas, tem 3 vitórias e apenas uma derrota, perdeu na estreia de virada pro Santos, tá? O Gabigol fez gol nesse jogo, mas depois o Novo Horizontino engrenou, fez bons jogos, meteu 2-0 no Guarani, virou esse jogo pra cima do Primavera, né? Chegou a estar perdendo por 3-1 e virou pra 4-3 no segundo tempo e meteu 4-0 no Palmeiras, com o artilheiro do campeonato, Robson, que tem 6 gols em 4 partidas, tá? Então o Novo Horizontino tá muito forte mais uma vez para essa temporada, que a gente não se surpreende mais, né? Tem usado ali Jordi no gol, Alvarinho na lateral direita, Dantas, Patrick, a dupla de zaga, e Mike na lateral esquerda. Oyama segue ali no Novo Horizontino como primeiro volante, Leonaldi chegou, Tavinho, Juninho, Maicon no ataque, o Robson também tá por lá. O Novo Horizontino está jogando o fino da bola. E nesse momento eu coloco o Novo Horizontino ali na mesma prateleira de Sport e Goiás. Eu coloco Fortaleza e Ceará acima dos dois, de todos. Aí eu boto na segunda prateleira ali Sport, Goiás e Novo Horizontino. E aí abaixo ali a gente coloca Náutico, Vila Nova, Atlético Goianiense e outros clubes aí que estão brigando. O CRB também, que a gente pode falar. Mas o Juventude eu acho que tá na segunda prateleira ali também, junto com Sport e Goiás. Comenta aqui embaixo quem você acha que vai subir nessa temporada da Série B. Se inscreve no canal, a gente vai seguir daqui até o final. E fala pra qual time você torce aqui embaixo, beleza? Até o próximo vídeo, tamo junto, valeu e falou!